Vamos tratar de 3 assuntos nesse vídeo aqui. Primeiro, uma chegada de um jogador, e esse jogador é o Rodrigo Salazar. Segundo algumas informações de repórteres, que eu vou dar o nome, os créditos, esse jogador é um pedido do próprio Abel Ferreira e nós vamos falar sobre essa notícia aqui no canal. A outra é uma tratativa entre Palmeiras e Barcelona, e Betis, e Vitor Roque, que a gente fica nesse impasse, os novos capítulos e as novas novelas. Temos duas informações, uma do repórter Sérgio Soli, que eu acredito mais nesse cara, e uma do PVC, que fala que está mais avançado. Sérgio Soli fala que é mais difícil a vinda do Vitor Roque. Já o PVC acha que as tratativas estão mais avançadas. E nós vamos falar também sobre a nossa cria da base, que um outro clube demonstrou interesse nele. É o Santos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sim, aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Então sejam muito bem-vindos ao canal do Periquito Louco Bombado aqui, para que a gente possa conversar sobre Palmeiras nessa tarde agradável, uma tarde ensolarada, e eu peço por gentileza para você do outro lado, deixa o seu like que é muito importante, ajude no superchat, ajude no ser membro do canal, porque é muito importante também para os nossos trabalhos sociais. Eu sou professor de educação física, vocês sabem disso, eu vou deixar meu Pix, e eu trabalho em várias ONGs, elas estão precisando de ajuda, e todo o trabalho que eu faço, eu dou spoiler, ou então eu falo o que eu fiz, ou então eu mostro o que eu compro cestas básicas, eu compro produtos para as crianças brincarem junto comigo ali. Então, crianças, eles são crianças adultos porque são PCDs, né? São pessoas abandonadas pela família e eu faço esse trabalho, óbvio, é remunerado, porém, pela prefeitura, mas a prefeitura não dá o suporte necessário, vocês sabem como é, para essas ONGs. Então a gente está tentando fazer um trabalho à parte também, além de eu ser remunerado, eu estou fazendo um trabalho à parte para essas pessoas que estão precisando do nosso serviço. Preciso da sua ajuda, porque sozinho eu não consigo, tá bom? Por isso que eu sempre falo, em todas as postagens que eu falo, que é a família MVVC que está me ajudando e eu não faço sozinho. O Pix vai estar na descrição. Vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre essa tarde cheia de notícia do Palmeiras. Umas boas, outras ruins e outras muitas novelas que não saem do mesmo capítulo. Parece aquela repetição. Para quem já assistiu um filme chamado Feitiço do Tempo, sabe o que eu tô falando. É um dia onde o cara acorda sempre no mesmo dia e sempre as mesmas notícias. Para quem não assistiu, eu recomendo. É muito bom. É o dia da marmota. A gente fica ali preso no dia da marmota e não sai daquele dia. E é o que acontece com o Palmeiras, relacionado ao Andreas, depois foi Claudinho, agora é Vitor Roque. Cada dia é um capítulo diferente, porém o mesmo capítulo. É igual, mas só que é diferente. Então vamos falar sobre essa reportagem do Sérgio Soli, que eu acredito mais nesse cara, até porque tá mais resumido e eu acredito que a dificuldade faz com que esse jogador não venha para o Palmeiras. A direção do Palmeiras é bem lenta nas negociações, isso faz com que as coisas realmente não aconteçam tão fácil como a gente imagine, né? Então ele fala o seguinte, depois eu vou falar da do PVC, tá bom? A possível saída do Vitor Roque para o Palmeiras não é tão simples assim quanto parece. Conforme relatou o MD, o Barcelona acertou a transferência de 25 milhões de euros por 80% dos direitos, mas além do sinal verde do Betis, onde está emprestado até junho, ainda falta o ok da Liga. Segundo o jornal, o clube catalão não pode transferir o jogador quando o mercado de transferência estiver fechado, pois primeiro deverá registrá-lo novamente, mesmo que por apenas algumas horas, antes de efetivar a venda. E é por isso que a única fórmula no momento é o Betis emprestá-lo diretamente ao Palmeiras, com a obrigação de contratá-lo no futuro, que satisfaça o interesse do Barça e do próprio clube andaluz. Então é isso. Eu acho que esse cara tem muito mais a ver com as notícias reais do que propriamente dito o PVC que eu vou falar agora. Gostaria muito do comentário de vocês e a conclusão de vocês sobre as duas reportagens. Essa reportagem do PVC fala o seguinte: PVC atualiza situação de Vitor Roque no Palmeiras. Dentro do Palmeiras, além da disputa e da briga pela classificação do Campeonato Paulista, a gente briga e disputa também o Vitor Roque. Quais seriam os valores da negociação? O PVC responde. Ainda de acordo com as apurações do PVC, para fechar o acordo para o Palmeiras, a Leila Pereira estaria disposta a cerca de 27 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais,
E desse valor, 2 milhões seria de compensação para o Real Betis. Então seria uma fatia para o Betis, mais ou menos semelhante ao que o cara falou. Até aí tudo bem. Na verdade, são 25 milhões de euros, 80% do contrato, por 80% do seu contrato, né? Eu entendo que esses 27 milhões de euros é porque você está colocando a compensação financeira do Betis. Encerrou o comentarista PVC no Twitter dele. Então, a gente está vendo que não é tão simples assim diante de várias circunstâncias. A Leila está disposta, mas a gente sabe os empecilhos que vai trazer para que esse jogador possa vir para o Palmeiras. Por isso que eu acho que é muito difícil ele vir para cá. A morosidade da forma como a direção do Palmeiras trabalha tende a não dar certo. Pelo menos é o que a gente percebe, né? Todos os contratos que são meio que complicados, a gente sempre termina com um final negativo, né? Infelizmente. E esse é um dos que pra mim já tá enchendo o saco, assim como encheu o saco o Claudinho, encheu o saco o Andreas e agora tá enchendo o saco o Vitor Roque. Muitos vão falar, mas é uma contratação difícil. Por que só com o Palmeiras é tão difícil assim? Por que fica amarrando tanto quando é com o Palmeiras? Eu acho muito estranho. Outros clubes conseguem contratar tão mais rápido, agora com o Palmeiras sempre é tudo tão difícil. E os palmeirenses batem palma para isso. Alguns, né? Não vou generalizar. Mas vários palmeirenses batem palma para essa dificuldade do Palmeiras no mercado da bola. Outro assunto que surgiu hoje é após a pedido de Abel Ferreira, Palmeiras mira proposta para contratar o Rodrigo Zalazar. Esse jogador, ele tem, eu vou falar aqui os números do jogador, tá? Que a gente viu que é um jogador jovem, ele tem 25 anos de idade, joga no meio campo, é meio central, é uruguaio, deve ter muita aproximação com alguns jogadores ali estrangeiros do Palmeiras. Ele é o central mesmo, que joga um pouquinho mais à frente. Às vezes ele cai para a esquerda, mas ele é aquele centralzão mesmo que domina a bola, que é um pouco mais criativo, pisa na área, faz aquele box to box. Ele tem nacionalidade espanhola também. É um bom jogador, mas o valor de mercado dele é 16 milhões de euros. Agora resta saber se Leila Pereira está disposta a contratar e colocar a mão no bolso para trazer esse jogador por esse valor. O Abel Ferreira, segundo a reportagem do nosso amigo Marcelo Uliana, que a gente sempre dá moral para quem tem moral aqui não tem essa não, a gente fala o nome segundo as informações que chegam para mim. Eu vejo muita gente falar isso, hein? Muita gente fazer isso. Isso é errado para mim, não é legal. Eu acho que a gente tem que dar o crédito real para as pessoas. Vamos falar sobre a reportagem do Marcelo Liana sobre o Zalazar. Segundo o Marcelo Liana, o Zalazar ia para o Spartak de Moscou, porém não aconteceu essa negociação por 15 milhões de euros e agora ele está livre novamente para ser negociado. E agora o Palmeiras viu uma oportunidade de negócio para tentar investir nesse jogador. O Palmeiras, conforme apurou o Marcelo Liana, não deve fazer uma proposta com esse valor, mas acena com um valor próximo ao que quer o time do Braga. Vale destacar que nesta janela a diretoria palestrina tentou o Vila Sante por 8 milhões de euros, 52 milhões de reais na cotação atual. Eu não concordo. Pelo que eu fiquei sabendo, o Vila Sante queria vir para o Palmeiras, mas o Palmeiras deu negativa para que esse jogador pudesse vir. A gente sabe do Andreas, que foi 140 milhões de euros para tentar trazer. Aí sim, mas o Vila Sante não. O jogador queria, mas o Palmeiras tentou achar uma negociação com o Andreas e esqueceu o Vila Sante de lado. Aqui terminando, falando sobre essa notícia, tá falando que as negociações com o Paraguai e com o brasileiro não deram caminhada, né? Com o Andreas e com o Vila Sante. E agora o Palmeiras pretende buscar um camisa 8 aí, que pode ser o Zalazar. Leila Pereira e Barros vê com bons olhos essa possibilidade desse jogador vir para o Palmeiras. Agora eu lhe pergunto, cara, será? Não tá falando aqui que o Palmeiras vai investir 15 milhões. Vai ser aquela velha barganha por esse jogador. O tempo passa, o tempo voa e nada acontece. A gente sabe que vai enrolar, até não chegar em momento em lugar nenhum. Como eu disse, a Leila Pereira, ela parece aquelas consumidoras que vai na loja e fica tentando comprar uma mercadoria mais barato, né? É engraçado porque uma pessoa com o status dela, mendigar da forma como ela mendiga jogadores é incrível, cara. E é mendigar mesmo, né? Porque ela joga o valor lá em cima. Se o cara vale 15, 16, como tá falando aqui, ela vai jogar 8 para tentar chegar próximo de uns 10. Aí chega nos 10 ela fala: tentamos, mas não conseguimos. O jogador deu a palavra e infelizmente acabou aqui a negociação com Zalazar. Eu tenho certeza que isso pode acontecer. Gostaria muito, né? Até porque é um jogador jovem. E alguns jogos que eu vi desse jogador, eu vi uma certa criatividade no meio de campo, conseguindo sair com a bola, tendo bom passe, mas eu acho que é mais uma das
incoerências de Leila Pereira. Outro jogador, só falando agora a última notícia que a gente tá no radar aí, mas infelizmente é para sair, é o Naves, que pediu para sair, segundo as reportagens de vários twitters aí que nós cobrimos, e ele quer sair do Palmeiras, mas infelizmente, por conta de algumas situações dentro do Palmeiras, o Abel Ferreira até mesmo não está dando oportunidade para o jogador, isso faz com que ele queira sair, e se ele acha que é interessante para ele sair do Palmeiras nesse exato momento, ele que vá. Só resta saber qual clube, porque falou-se do Vasco, falou-se do Cruzeiro, e agora um outro clube no radar, que inclusive ele nasceu em Santos, da Baixada, o próprio Santos. E dizem até que o Carille já deu positivo para que esse jogador possa chegar lá na Vila Belmiro. Infelizmente, né? Porque eu vejo tanto talento nesse jogador, cara, e infelizmente a gente tá vendo um talento ir embora. A reportagem do UOL: Naves pode deixar o Palmeiras após pedir mais minutos em campo para Abel Ferreira. O Abel, ele tem dessas, né? Depois que o Rony começou a pedir minutos em campo, ele começou a queimar o Rony. E agora é com esse jogador aqui também. Parece que ele tem certas dificuldades com isso, né? De acordo com o jornalista Fábio Left, no UOL, o Santos abriu conversas com o Verdão para contratar zagueiro, que nasceu na Baixada aí, ó, tá vendo? Baixada Santista, e gostaria de voltar para sua terra natal. Além disso, Naves demonstrou o interesse de sair do Palmeiras. Quando acabou o ano, tínhamos uma expectativa para a nossa zaga. Não estava nos planos a venda de Vitor Reis. Teve cenário para um jogador como o Naves, que estava conosco há 2 anos e não joga de forma regular. O Abel Ferreira acaba com o jogador sempre, né? É incrível. A minha função uma delas é ajudar os jogadores. Quando os jogadores estão aqui há 1 ou 2 anos, fazem a segunda ou terceira linha. Não acho que seja correto para evolução dele, como foi, por exemplo, a do Kusevich e Imperior. Não é justo. Ai, ai. Bom, eu nem vou falar nada, cara, porque eu tenho uma certa dificuldade de comentar sobre alguns comentários do Abel Ferreira, porque eu acho que ele queima o jogador, e não foi assim só com o Naves, foi assim com o Luiz Guilherme, foi assim com outros jogadores aí que eu posso ficar aqui falando vários outros nomes, tá bom? Mas enfim, gostaria do seu comentário sobre as últimas informações que eu trouxe. Possivelmente nós vamos fazer uma live mais tarde. Valeu, gente. Muito obrigado. Tamo junto.